Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, celebramos hoje, dia 4 de fevereiro, o quinto domingo do tempo comum. E a liturgia sagrada para esse domingo será exatamente o seguinte. A primeira leitura nós vamos ler o livro de Jó, no capítulo 7, versículos de 1 a 4 e 6 a 7. O salmo que nós meditaremos será o Salmo 146. A segunda leitura será da carta primeira de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 9, versículos 16 a 19 e 22 a 23. E o evangelho será o de São Marcos, no capítulo 1, versículo de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simeão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus amigos, minhas amigas, o evangelho que ouvimos hoje se divide em duas partes. Na primeira, Jesus sai da sinagoga, lugar público, portanto, e entra em casa, espaço privado e íntimo. Conforme a maioria dos estudiosos, a casa no Evangelho de São Marcos significa um lugar de destaque, pois representa a igreja, o espaço sagrado da comunidade que se reúne em torno do Mestre para ouvi-lo. Diferente, portanto, da sinagoga, onde há oposição a Jesus, em casa, Jesus ele é acolhido e também os seus ensinamentos são revelados a respeito do reino de Deus. Na intimidade da casa, Jesus curou a sogra de Pedro. Dois verbos são de extrema importância: levantar-se e servir. O verbo levantar é o mesmo verbo empregado nos episódios de reerguimento da morte e na ressurreição de Jesus. O verbo servir é o mesmo utilizado para se referir à missão de Jesus quanto à sua entrega na cruz como serviço redentor da humanidade. Missão e serviço que os discípulos e as discípulas deverão assumir após a Páscoa de Jesus. Assim, o reerguimento da sogra de Pedro, que no interior da comunidade pôs-se a servir, prefigura o serviço, doação e a ressurreição de Jesus, bem como a missão de toda a igreja. Levantar-se de toda paralisia e servir-se em medida a todos. A segunda parte do Evangelho funciona como um sumário da atividade messiânica e terapêutica de Jesus. Jesus, em seu serviço generoso, curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios, entre aqueles que foram levados a ele. A cidade inteira, reunida em frente da casa, todos estão te procurando, e andavam por toda a Galileia. São expressões que podem significar a universalidade da ação messiânica de Cristo, enquanto missão pedagógica, pregava e ensinava, e também espiritual, curava e expulsava os demônios, em favor da humanidade, tanto espiritual quanto fisicamente. A nossa igreja, a igreja que você frequenta, que você participa, é um lugar de intimidade com Jesus? A nossa casa, onde habitamos, também criamos espaço de intimidade com o Senhor?
naturalmente pela oração. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça de ir à Santa Missa, faça sua oração, revigore sua fé, alimente sua esperança. Que o bondoso Deus lhe abençoe, um bom domingo, uma boa semana. Fique em paz, até amanhã, se Deus quiser.